Boa noite, bem-vindos. Vou convidar aí quem tá comigo para ir fazendo uma respiração profunda. Sempre gosto de começar tudo que eu faço respirando. Pra gente se trazer mais para o momento presente, né? Bem-vinda, Heloise. Bem-vinda aí, pessoal que está chegando. Bem-vinda, Priscila. Hoje a gente vai falar sobre como construir Natrajasana. Postura do dançarino, postura de Shiva. Temos muitos nomes para essa postura, né? E esse projeto aí que eu dei início na semana passada, que se chama Construindo Asanas, ele basicamente quer trazer o olhar para as posturas, né? De não apenas, né, para você chegar nessa postura, não apenas você ficar praticando ela batendo sempre na mesma tecla, mas você entender a postura, entender todos os pormenores que ela envolve e que você possa fazer outras coisas e por outros caminhos para chegar nela. É claro que a postura, ela não é a finalidade em si, mas ela é digamos que ela nos conta muito. Ela é um indício do que está acontecendo com o nosso corpo. Então, nesse sentido, a gente usar os asanas dessa forma para nos contarem, né, o que está havendo é muito interessante, porque a gente aprende muito sobre nós mesmos. Então, vamos lá. Eu quero começar a falar. É claro que uma live é muito pouco para falar sobre uma postura, sim, porque uma postura ela tem inúmeros detalhes. Na verdade, esse projeto do Construindo Asanas, que a gente fez o grupo, a Tati, que está aí presente, ela está participando dos nossos encontros na sexta-feira. A gente vai ter um mês para cada postura, tá? São 4 encontros para cada postura, porque realmente cada postura tem muita coisa que a gente pode falar. Mas eu vou tentar falar sobre alguns pontos centrais de Natrajasana hoje, tá? Algumas coisas básicas a gente vai debatendo. Eu quero que vocês coloquem, se vocês tiverem dúvidas, né? Vai ser muito enriquecedor essa troca com vocês. Então vamos começar pensando assim, qual que é a categoria dessa postura? Qual que é a categoria desse asana? Vamos começar por aí. E aí, pessoal, Natrajasana, ela é uma postura, ela envolve muitas coisas, muitos movimentos articulares, mas a gente encaixa ela como uma postura de equilíbrio. Quando você vai estudar lá as categorias de asanas do yoga, ela se encaixa geralmente como uma postura de equilíbrio. Então, vamos começar por aí. Para a gente se equilibrar sobre uma perna, nós precisamos de muita estabilidade nessa perna de apoio, ok? Então, uma primeira coisa é que a gente tem que ter essa base firme. Porque se a base não estiver firme, não adianta você trabalhar em cima, você trabalhar a sua extensão, você pode ter toda a extensão do mundo. Não tiver estabilidade na perna, não vai ter como chegar nessa postura. Tem 3 coisas que a gente pode observar que vão ajudar você a perceber a sua estabilidade da perna de apoio, que são justamente as articulações aqui que a gente tem. Então, começando, né, pelo nosso pé. Então, claro que no pé existem diversas articulações aqui, mas o pé é a nossa base. Então, a gente pode começar observando o seu pé. Se você pisa meio pro lado, existem uns termos que a gente chama de pé supinado, pé pronado. É muito normal a gente ter uma tendência a pisar um pouquinho mais para um lado do que para o outro, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é para a estabilidade do nosso pé. E quando a gente está fazendo posturas de equilíbrio diversas, ajuda muito a gente pressionar 3 pontos. A base do dedão, a base do dedinho e o calcanhar no chão. Experimentem comigo, se vocês estiverem aí de pé, façam uma leve pressão e você vai sentir que o polegar ele vem em direção ao calcanhar, mas não é para você dobrar os seus dedos. Então o dedão ele vem em direção ao calcanhar, mas não é para curvar os dedos, tá? Para as unhas sumirem. É só essa intenção. Você vai sentir o arco do pé formar, ok? Então aí a gente está num ponto onde a gente encontra acesso
mais profunda aos músculos intrínsecos aí do nosso pé que vão ajudar nessa estabilidade. Não somente os intrínsecos, mas vai estar trazendo lá de baixo para cima, ok? Segundo ponto nessa questão da estabilidade da perna de apoio é o joelho. Muitas pessoas elas têm a tendência a estar com o joelho enfiado lá para dentro. Principalmente nós yogis, né? Que a gente às vezes tem aquela querer alongar e às vezes acha que o alongar precisa enfiar lá do outro lado do planeta, o joelho. Mas a ideia, na verdade, é você destravar o joelho. Destravar não é dobrar, não é enfiar lá para dentro, é ele estar aqui. Então percebam aqui, ó, quando eu estou com o meu joelho bem lá para dentro, eu vou acabar, se eu me equilibrar assim, tudo bem, eu consigo, mas eu acabo me forçando um pouquinho mais nos meus ligamentos do joelho. Isso pode estar acontecendo em algumas pessoas, principalmente que têm essa propensão já a estar se pendurando, digamos assim, nos ligamentos do joelho. Então é importante destravar o joelho. Base do pé, 3 pontos, destrava o joelho. Você vai conseguir um acesso melhor à sua musculatura com esses ajustes, tá? A musculatura se ativa mais. A última questão seria a posição do quadril. Muitas pessoas têm essa tendência a estar com o quadril um pouquinho para frente. Isso também dificulta um pouquinho o acesso à musculatura. Então a gente precisa ter certeza que o nosso quadril está bem alinhado. Em Natarajasana, naturalmente, o nosso tronco vai se inclinar para frente. Mas vejam como é diferente, e quem tiver aí, quem puder experimentar. Experimentação no corpo é algo muito rico. Vejam como é diferente você encaixar o seu quadril. Vamos partir. O que é encaixar o quadril, para quem está meio perdido aí? Coloca as mãos aqui, nesse osso grande, e os dedos no osso púbico. Sente que essas duas estruturas, o osso largo e o osso púbico, estão no mesmo lugar. Aí você fez um encaixe do quadril. É diferente disso aqui, percebem? Isso aqui, tá? Se eu vou fazer Natarajasana assim, eu já vou começar a subir a perna, eu já vou sentir dor na lombar. Eu já vou começar, opa, a lombar pegou. E quanta gente que não vai ter uma dificuldade de sentir a lombar nessa postura. Então a gente precisa encaixar o quadril para que daí sim a gente possa fazer a inclinação para frente, ok? Então experimentem inclinar para frente com o quadril bem encaixado, assim, e inclinar para frente, assim, né? Voltou. Beleza. Com relação à estabilidade da perna de apoio, falamos sobre esses 3 pontos, tá? Pé, joelho, quadril. Ok. Tem outra questão que pode ajudar para a gente melhorar ainda mais essa estabilidade, é você brincar bastante com os movimentos da perna oposta àquela tua perna que é menos estável. Porque o que acontece? A estabilidade de maneira reflexa, ela vai sempre para o lado oposto àquele que a gente está movendo. É um mecanismo do nosso cérebro. Quando a gente mexe a nossa mão direita, por exemplo, a estabilidade está indo para o lado esquerdo. Por quê? Porque se eu tivesse, por exemplo, carregando um peso aqui na minha mão direita, o lado esquerdo precisava estar firme para eu não cair, tá? Então sempre vai acontecer isso. Então, digamos, todo mundo aí tem uma perna melhor ou uma pior, né? Digamos que a tua perna melhor, né? É a esquerda, eu tenho que trabalhar na minha perna direita. Ok, se você quer que a estabilidade reflexa venha para a perna direita, vamos movimentar a perna esquerda. Então, algumas coisas que você pode fazer, alguns movimentos simples, eles não precisam ser complexos. Se você tentar manter bem firme essa perna e se movimentar aqui, a estabilidade vai estar indo para a perna oposta. Quem tem esse padrão de estar com o quadril um pouquinho inclinado para frente, eu dou a dica que para mim funciona muito bem. Quando você está fazendo esses movimentos, perceba o seu sacro e tente manter o sacro abaixado um pouquinho, ok? E aí você faz os seus movimentos, você vai sentir esse encaixe do quadril mais facilmente, tá? Isso é para quem tem aquele quadril mais inclinado para frente, é uma dica que pode ajudar. Então aí são algumas coisas que a gente pode estar fazendo, tendo atenção para trabalhar na estabilidade da nossa perna. Outro ponto importante, tá? É o fortalecimento de músculos que a gente chama de abdutores. Os abdutores do quadril são musculaturas que a gente tem mais aqui do lado e eles são importantes nessa estabilização da pelve. Eu sou assim, eu fico levantando toda hora, tá? Mexendo, porque eu gosto de aprender sentindo. E ensinar também. Então,
Se você, por exemplo, mantém o teu pé direito no chão e levanta a perna esquerda, você vai sentir que lá do ladinho, no topo do bumbum direito, tem uma musculatura se ativando, tá? Se você colapsar assim, ó, você vai sentir que ela desliga. Mantenha uma mão ali no topo do bumbum, ó, estabilizou, subiu a coxa em direção ao abdômen, vai sentir os seus abdutores se ativando. Se você soltar, ele desliga. Então, fortalecer os abdutores é outra coisa que ajuda você a ter essa base bem firme. Lembrando, estamos ainda na base porque a gente precisa dessa base para a gente poder fazer o resto, ok? Tranquilo sobre a base, pessoal? Vamos para os próximos pontos? Como eu falei, não vai dar para falar de cada pormenor, mas vamos tentar abranger o máximo aí que a gente tem. Então, a partir do momento que você tem essa base firme, se forem surgindo dúvidas, vão perguntando aí, vão mandando corações, isso aí. A gente pode trabalhar também agora nos nossos extensores. Por quê? Porque se você observar na Tarajássana, o que está acontecendo? Temos uma perna de apoio firme lá, e daí nós estamos fazendo uma extensão de quadril com essa outra perna, com a perna que vai subir, tá? O que é uma extensão? Só para tirar dúvida. Flexão, extensão ou hiperextensão, tá? Então a gente está fazendo uma extensão de quadril. Também a gente vai estar fazendo uma extensão de coluna. Olha só, o peito vem vindo para frente. Então a gente precisa ter a musculatura responsável por esse movimento de extensão fortalecida. 3 grupos aqui principais que eu vou mencionar, que são os nossos glúteos, responsáveis pela extensão de quadril, e muita gente, na maior parte das pessoas, são mais fracos, ok? Os nossos isquiotibiais, que são esses músculos atrás da coxa, principalmente nessa postura, porque além da extensão de quadril, vai ter outro movimento que vai estar acontecendo, que é a flexão do joelho. E os isquiotibiais, eles trabalham nessas duas coisas, na extensão do quadril e na flexão do joelho. Então, eles precisam estar fortes também, não só alongados, viu, pessoal do yoga? A gente alonga muito essa musculatura, mas eles têm que estar fortes para a gente conseguir trazer esse movimento também com a nossa própria força. E também os extensores da coluna, lógico. Existe um grupo que a gente chama de eretores da espinha, e que vão estar trabalhando nessa extensão. Então, movimentos que vão fortalecer essas musculaturas também vão te ajudar a entrar nessa postura com mais facilidade. E aí, né, partindo da base, subindo, trazendo essa atenção para a extensão que está acontecendo tanto no quadril, né, da perna que está subindo, quanto da coluna. Vamos falar um pouquinho sobre os membros superiores. Vai depender um pouquinho da maneira que você segura lá atrás o teu pé, né? Existem várias maneiras de segurar, a gente pode segurar assim, como eu estava mostrando para vocês agora, que é geralmente a maneira que a gente faz um pouco mais simples, né? 3 coisas que podem ser bem interessantes para a gente trabalhar, para a gente estar ganhando esse espaço para entrar na postura completa, né? Postura final, caso você queira estar trabalhando para isso. A mobilidade da sua escápula, percebam, muitas pessoas não têm tanta consciência dos movimentos da escápula. Escápula são esses ossos grandes aqui que a gente tem em forma de asinha, e a gente precisa ter uma mobilidade legal, tá? Então a gente vai fazer daqui a pouco, eu preparei um pequeno flow aí pra gente fazer, pra gente mexer e tá trazendo, não vai ser só teoria, tá? A teoria é agora, mas aí a gente vai fazer uns exercícios ali, uns movimentos juntos pra gente trazer isso para nossa consciência. Então, mobilidade da escápula é algo interessante, ok? Para a gente estar trabalhando. A rotação externa, porque quando a gente está... O que a gente está fazendo com os ombros aqui? Né? Se a gente vai entrar lá, pegar o pé lá atrás. Uma rotação externa dos ombros. Quer dizer, rotação externa é rotação dos ombros para fora. Geralmente, no nosso dia a dia, a gente está sempre em rotação interna. Veja lá, com a mão no celular, com a mão no computador. Então, esse movimento de rotação externa não é algo que a gente comumente faz. E a gente precisa muito trabalhar isso para ganhar esses passos. Nossos rotadores externos estarem fortalecidos
é algo que é muito importante, tanto para a saúde do nosso ombro, quanto para conseguir, né, fazer posturas como essa. Senão a gente realmente não consegue ficar todo travado aí nessa questão. E uma última questão com relação ainda a essa parte de cima seria o alongamento dos peitorais. Os peitorais são uma musculatura que a gente tem muito rígida, tanto pelo fato da gente ficar meio assim, né, no dia a dia, quanto até quem aí tem alguém aí que pratica, por exemplo, ashtanga, ou que tem na sua prática cotidiana faz muitos chadurangas. Às vezes a própria prática do yoga a gente trabalha os peitorais em excesso. Então é sempre importante que a gente libere, alongue, massageie essa porção para a gente poder ter esse espaço aí para a gente estar entrando nessa postura, ok? Então, fora isso, tudo que eu mencionei aí, acho que vou colocar como um resumo, tá? Um resumo. Estabilidade da perna de apoio, trazendo o olhar número 1 aí, número 1, trazendo para a posição do pé, posição do joelho, posição do quadril. Número 2, estabilidade de forma reflexa, você pode estar trabalhando, movendo a perna oposta, né? Número 3, a força dos abdutores. Número 4, o fortalecimento dos extensores, tanto de coluna quanto de quadril, glúteos, isquiotibiais. Número 5, a mobilidade da escápula. Número 6, rotação externa. Número 7, alongamento dos peitorais. E a última coisa que eu queria trazer para vocês hoje é que a gente também trabalha essa postura de maneira ativa. Porque se a gente só se enfia nela sempre com o apoio da mão, ou por exemplo, tem pessoas que às vezes usam a parede para tentar aumentar a sua abertura e tal. Não é que haja problema em fazer esses movimentos passivos, mas se você só faz isso, você não está ganhando força para entrar nessa postura a partir da sua musculatura mesmo, das suas articulações, do que você consegue fazer. Então é importante trabalhar também de maneira ativa, ok? Acho que de teoria era isso aí que eu queria passar. Vamos experimentar alguns movimentos aí que podem nos ajudar? O que vocês acham? Daí no final eu abro para vocês fazerem perguntas se vocês tiverem. Beleza? Então vamos lá. Preparem aí o tapetinho. Ou não precisa nem tapete, viu? Quem não tem tapete, não tem problema. Vamos começar fazendo um exercício a partir dessa ativação que eu falei para vocês dos 3 pontos do pé. Então, a gente vai fazer, na verdade, uma contração no pé. Você vai pressionar dedão, dedinho e calcanhar. Vai trazer o polegar em direção ao calcanhar, lá ativando bem o arco do pé. Sintam se vocês conseguem sentir. Estão conseguindo aí? Deem um sinal de fumaça, se vocês conseguirem. E a gente vai contrair e relaxar. Vamos fazer 5 movimentos. Contrai e relaxa. Você vai sentir essa ativação do arco do pé. Para algumas pessoas também pode ajudar para você trazer isso junto já com o encaixe do quadril, você rodar um pouquinho as coxas para fora, nessa direção aqui, tá? Então, pressiona base do dedão, base do dedinho e calcanhar, roda as coxas sutilmente para fora, sente esse arco se elevando e relaxa. Vamos fazer mais algumas vezes. Isso. Aí, muito bem. Agora, vamos fazer uma postura da montanha. Então, se observe aqui em pé, pode fechar os olhos. Observe o seu pé, se você sente alguma tendência em pisar um pouco mais de um lado, do outro, vamos tentar centralizar. Observe seus joelhos, perceba se você tem uma tendência em enfiar eles lá para dentro. Também tente destravar. Sinta como aumenta o suporte, o aporte muscular, se você destrava. E sinta o quadril também, se você consegue encaixar, se precisar põe a mão, tá? Ajuda muito colocar a mão aqui no seu osso largo, no osso púbico, encaixar bem o quadril. Ótimo, respire. Vamos ficar lá no nosso pé direito. Vamos elevar a coxa esquerda em direção ao abdômen. Isso, agora perceba as suas tendências. Vai percebendo se você já está tendendo para um lado ou para o outro. Vamos tentar centralizar o pé. Faz aquela contração que a gente estava fazendo, você vai fazer, só que não tão intensa agora. Faz uma contração suave, só uma ativação. Segura firme.
Joelho está destravado? Quadril está bem encaixado? Põe a mão no sacro se precisar, ok? Respira. Vamos mover agora só o nosso pé, só o nosso tornozelo, fazendo círculos. Expira, vai para o outro lado, 3 para cada lado. Exala, vai levando a perna lá para trás, postura do guerreiro 1. Ponta do pé no chão, vamos elevar os braços. Empurre bem o chão com os pés. Tente abrir bem o quadril aqui na frente. Perceba, vou mudar de lado para vocês verem melhor. Aqui está acontecendo também uma extensão de quadril. Como a gente precisa trabalhar essa extensão para entrar em Natrajasana. Vamos trabalhar junto uma extensão de coluna. Tente não sobrecarregar a lombar. Então, tente segurar essa porção aqui do corpo um pouco mais firme. E tente trazer o peito lá para frente. Seu olhar pode vir lá para cima. Mantém o dedo do pé lá atrás empurrando o chão. Para você continuar mantendo essa ativação aqui do glúteo. Extensores estão ativos. Respire. Exala, vai descendo, postura da prancha. E agora vamos perceber a nossa escápula. Dedo indicador aponta lá para frente, mãos bem abaixo dos ombros. Suas escápulas estão mais próximas, estão mais afastadas, estão mais no meio do caminho. O que você acha? Sente aí, respira. Descanse seus joelhos no chão. E agora vamos trabalhar a escápula de uma maneira mais sutil. Então, mãos abaixo dos ombros. Vamos tentar isolar o movimento só nas escápulas, ó, aproximando uma escápula da outra e depois afastando bem. Empurra o chão. Aproxima e afasta. Perceba se você está fazendo isso aqui, ó. Não é um movimento de coluna. Eu quero que vocês segurem aqui, costelas fechadinhas. Sintam as costelas aqui. Na mesma linha do quadril. Só as escápulas vão se mover. Se aproxima e se afasta. Não é isso aqui. Segura aqui o tronco no lugar, só as escápulas se movem. Ótimo. Agora vamos levar as mãos lá para frente, vamos alongar um pouquinho o peito. Vamos estar trazendo o peito em direção ao chão. O olhar pode vir lá para frente. Respire profundo. Vai deixando o peito relaxar. Vá soltando essa região. Perceba que talvez seja confortável para você abrir um pouquinho mais os braços. Depende um pouco como você está se sentindo. Qual é a necessidade nesse momento. Respire profundo. Vamos ficar pelo menos uns 30 segundos aí. Inspira, vem trazendo lá para frente. Vamos fazer uma postura da cobra um pouquinho diferente. Vocês vão posicionar as mãos de vocês um pouco à frente. E vão pensar, eu vou vir mais para trás para vocês verem melhor. Vão pensar em elevar o peito aqui, empurrar bem o chão com as mãos. E esse movimento, essa curvatura, você vai sentir mais na parte de cima das costas do que lá na lombar. Pressiona bem o osso púbico, deixa o osso púbico encostado no chão. E aí a gente vai movimentar só essa parte de cima das costas, a nossa torácica, onde tem as nossas costelas lá. Então a gente deixa o peito ir lá para frente e depois a gente tenta recolher um pouquinho as costelas, arredondar um pouquinho a coluna lá para trás. Para frente e para trás. Vamos mover só a nossa torácica. Mais um pouquinho. Isso, relaxa. Outro movimento que é legal de liberar os peitorais, quando você deixa uma mão de lado, mão direita, vira de ladinho aqui e abre bem. Você pode alongar bem aqui, pode estar virando o seu corpo lá em direção ao teto.
soltando a cabeça ou não. Vai ser bem bom para a gente abrir a região do peitoral. Algo que é bem importante. Respire profundo. Relaxe. Não vou fazer dos dois lados por causa do nosso tempo, ok? Então a gente vai transitando aí entre as posturas. Respire. Vamos voltar lá para a prancha. E agora vocês vão sentir as escápulas de vocês da maneira que a gente fez lá com os joelhos no chão. Tentem aproximar e afastar, mantendo o tronco bem estável. Esse tipo de movimento isolado das escápulas pode ajudar bastante você nessa mobilidade, ok? Mas se você não tiver força para fazer isso na prancha, pode fazer isso em 4 apoios, não tem problema nenhum, ok? Ok. Relaxe os joelhos no chão, caso você estivesse lá na prancha. Vamos agora descer e vamos deitar de lado. Eu vou mostrar um movimento para vocês fortalecerem o glúteo médio, que é justamente um dos nossos abdutores, aquele que é necessário para manter aquela estabilidade da pelve. Então, se você sente que tem aquela tendência a colapsar um pouquinho, esse movimento pode te ajudar bastante. Você pode deitar de lado aqui, joelhos juntos, o tronco a gente tenta manter numa mesma linha, tá? Os joelhos podem vir mais para frente. E a gente mantém os pés juntos e leva o joelho, tá? Tenta não mover os pés, não é para ir com o tronco para trás também, o movimento é só das pernas. Sobe no máximo possível lá e volta. Façam alguns aí. Sintam se é tranquilo para vocês. Se causa algum desconforto, se é difícil. Já pode estar te contando um pouquinho, talvez, sobre essa musculatura. Glúteo médio, glúteo mínimo, podem estar um pouquinho enfraquecidos. A gente precisa deles para ter essa estabilidade lá em Natarajasana, ok? Então você pode aqui, esse é um exercício super simples, difícil de errar, né? E que você pode usar para fortalecer essa musculatura. Quem tem muita dificuldade aí, ó, quem ficar em um pé só, esse daqui é maravilhoso. Outro, nós vamos fazer a partir daqui mesmo, vai ser de rotação externa. Eu gosto de fazer esse exercício sempre com algum peso. Se vocês tiverem um bloquinho ou um livro, pode ser um livro que vocês tenham em casa, a gente vai sair basicamente aqui da mesma posição que a gente estava, só que agora a gente vai prender o cotovelo aqui do lado, do ombro até o cotovelo, eles vão ficar grudadinhos do lado do tronco. Vamos fazer aqui braço no ângulo de 90 graus, vamos levar lá para trás e volta. Leva lá para trás e volta. Tenta manter no ângulo de 90 graus. Você vai tentar levar mais para trás possível. Percebam, não é um movimento do ombro indo para frente e para trás. O ombro e o cotovelo ficam no lugar paradinho e é só o antebraço que vai levar o máximo para trás e volta. Façam rapidinho esse, que aí talvez vocês já sintam, se vocês, talvez começarem a fadigar, aí vocês param, ok? Então esse é um movimento bem simples também para trabalhar a rotação externa, que pode ajudar naquela pega do pé lá atrás, que a gente precisa ter. É lógico que é importante que você não apenas trabalhe rotação externa, sim, você trabalhe com os braços para cima, a gente fica muito pouco com os braços para cima. Então não percam a chance de se pendurar aí quando vocês tiverem uma barra, uma árvore, um parquinho de criança, coisas do tipo, de se pendurar, de se puxar. Isso também é muito importante, é algo que pode ajudar muito vocês a conquistar essa força que a gente precisa aí nos nossos rotadores, e a ganhar essa postura na Tarajasana, ok? Então vão sentindo, quem fadigou aí manda uns coraçõezinhos. A gente pode compensar aqui desses movimentos, como a gente fez algumas extensões. Quem estava me acompanhando pode abraçar as pernas, balançar de um lado ao outro, para dar aquela compensada, trazer também o nariz em direção aos joelhos.
Nós vamos fazer um último movimento aqui, daí eu vou abrir para as perguntas de vocês, que é justamente estar trabalhando um pouquinho em Natrajasana de maneira ativa. Então, eu mostrei alguns exercícios, alguns movimentos que vocês podem estar usando, eles não são os únicos, como eu falei, existem muitos que a gente pode fazer. E esse aqui é um movimento que eu gosto muito, que é da gente justamente, ao invés de estar trazendo a mão e puxando a perna lá em cima, é a gente tentar trazer só com a nossa própria força, tá? Então, o que a gente pode fazer? No primeiro momento, estabiliza bem, pensa naqueles 3 pontos, pé, joelho, quadril, traz o pé lá em direção ao bumbum, já vai estar ajudando a fortalecer isquiotibiais. Se tiver com o quadril bem encaixado, vai sentir eles aqui trabalhando firme para você fazer isso. Ok? Pode se inclinar sutilmente, pode ir tentando levantar a coxa e sem encostar a mão atrás. Só levanta o máximo que você conseguir e volta. Tenta não sobrecarregar a lombar, lembra daquele encaixe do quadril. Uma outra maneira é você entrar de vez na postura, com a mão mesmo, mas sempre tentando trazer ali com o seu suporte, né, da perna, tentando não afastar muito uma perna da outra. Quando a gente afasta uma perna da outra, pode ficar muito mais fácil de subir a perna lá em cima. Mas isso pode sobrecarregar um pouquinho as articulações aqui delicadas que a gente tem na nossa pelve. Então, o interessante é a gente tentar fazer com as pernas mais próximas, vai no seu limite, vai crescendo ao pouco. Lembra que não é competição de quem chega mais no alto, é uma construção, tá? A ideia é você construir realmente aos pouquinhos. Então, a gente vai subindo com a perna lá atrás. E aí, a gente pode tentar soltar e manter. E um outro movimento que eu gosto de misturar aqui, que é legal para os extensores, é fazer uma torção. Virar lá para o outro lado e aí volta. Segura, sobe mais um pouquinho. Aí solta, tenta manter. Vai lá para o outro lado e volta. Tem que segurar com a estabilidade, ó, da perna de apoio bem firme. Mais uma vez, vamos lá. Segura. Torce lá para o outro lado e volta. E então, relaxa. Se você está me acompanhando, faça uma flexão para você compensar, para você relaxar bem a coluna. Pode fechar as costelas, pode arredondar bem as costas. A ideia aqui é relaxar a coluna, não é alongar aqui atrás. E inspira, soltou. Então, esses são alguns dos movimentos que eu queria estar trazendo para vocês hoje. Como eu falei, existem vários. Aí já pedi para vocês fazerem a listinha, né, das coisas que vocês podem trabalhar. Então, tem alguns exemplos e tem algumas coisas para vocês estarem buscando aí. Gratidão, pessoal, pela presença. Rosane, legal, muito boa pergunta. Obrigada. Como saber se estou destravando ou flexionando o joelho? Então, a flexão, ela vai além, né, do destrave. Então, vamos lá. O destrave, muitas pessoas já têm com uma posição natural, digamos assim. O que acontece é que, às vezes, algumas pessoas já conhecem aqueles que ficam meio assim, já tem aquela tendência meio... todo mundo tá meio se pendurando, né? Já fica meio... Aí, essas pessoas, às vezes, né? Ou porque tem a tendência, às vezes, da praticantes de yoga eu vejo bastante isso. Porque eles acham que tem que enfiar o joelho lá no fundo. E não é, tá? Não precisa enfiar. Ou talvez se você já tem esse padrão de ficar se pendurando bastante. Mas é isso aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Ao invés do joelho estar enfiado lá, é isso aqui. Ok? Eu não estou flexionando. Isso aqui é uma flexão. Eu não estou fazendo uma flexão. Só que eu não estou com ele lá no fundo. Eu estou, ó, destravou. Quando você destrava, você vai sentir que a musculatura em volta, ela fica mais forte, mais ativa. Ok? Espero que tenha respondido, Rosane. Experimenta e se tiver dúvida ainda, você me conta. Ok? Gratidão, Camila. Ah, legal, Rosane. Gratidão. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, meus amores.
Obrigada pela presença de todos, tá bom? E se surgir mais alguma dúvida, podem mandar lá na caixinha, tá bom? A live vai ficar salva. Gratidão, Tati. Não deixem, pessoal, de dar uma olhada no projeto do Construindo Asanas. Hoje foi uma amostra, né? Mas a gente está com uma turma todas as sextas-feiras, num precinho bem camarada, bem acessível para todo mundo, tá? Um valorzinho mensal ali de contribuição. Então tem todas as sextas as aulas pelo Zoom, onde a gente vai estar construindo asanas. Então, esse mês a gente está estudando a postura da roda, que também é uma extensão, uma hiperextensão. Está sendo muito legal. A gente já teve a primeira aula, mas essas aulas ficam gravadas. Então, se você quiser começar agora, entrar na turma, participar na sexta, ou se você não pode na sexta e quer pegar sempre a gravação também, perfeito. Fale com a gente lá no direct que a gente te passa as informações certinhas. Sobre a consciência e ativação da parede abdominal. Ah, legal. Ótima pergunta também, Ana. Então, é importante, é muito importante a gente ter um abdômen forte. Justamente é uma das coisas que muitos autores, quando a gente vai olhar que trabalham a anatomia, né, do yoga, falam sobre como isso pode ajudar você a não sobrecarregar a lombar. A maneira como eu trabalho, eu não costumo bater tanto em cima da tecla do abdômen. Eu costumo bater mais em cima da tecla da cadeia posterior. Por quê? O que eu vejo mais? Eu vejo mais pessoas desse nosso mundo aí do movimento, do fitness, não só da yoga, né? Que às vezes contraem demais o abdômen, que chega a atrapalhar até a respiração. E que não tem tanto essa consciência dos glúteos. Então, é claro, é importante ter um abdômen fortalecido, é muito importante. Mas perceba que se você fizer com esses ajustes que eu passei do quadril e você tiver essa atenção de trazer a força aqui da cadeia posterior, seu abdômen automaticamente ele também vai estar ativo e ele também vai estar protegendo a lombar. Não vai sobrecarregar a lombar. Então, é apenas a abordagem que eu faço. Eu costumo falar mais dos glúteos, dos isquiotibiais, da cadeia posterior, do que focar no abdômen, tá? Mas é importante sim ter um abdômen forte, com certeza. Um beijo no coração de vocês.